pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando do terceiro episódio de The Vampire Diaries. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acham desse terceiro episódio de The Vampire Diaries. E no caso, gente, eu falei quando eu comecei esses comentários de The Vampire Diaries que ele sairia uma vez na semana aos domingos. Só que eu falei isso até no vídeo de Off Campus. Eu percebi recentemente que se eu fizesse uma vez por semana os comentando, ia terminar o ano, eu ainda estaria fazendo comentando de The Vampire Diaries. Então eu resolvi mudar isso. Eu até falei isso no vídeo de Off Campus, quando eu fiz comentando de Off Campus. Agora, os comentários de The Vampire Diaries vão sair 3 vezes na semana, que vão ser as terças, quintas e sábados, às 10 horas da manhã. Pode ser que tenha algum vídeo aí que eu vou ter que trocar o dia, mas geralmente vai sair 3 vídeos na semana. Talvez mude assim, não saia algum vídeo não saia nesses 3 dias, mas saia em outro dia durante a semana. Mas vai sair sempre 3 episódios, que nem... tem cantores que eu gosto que vão lançar álbum esse mês, o próximo mês. E pode ser que nesses dias aí no sábado não tenha vídeo. Que nem, por exemplo, a Olivia Rodrigo vai me lançar álbum dia 12 agora, né, na semana que vem. Eu não tenho muita certeza se o comentando de The Vampire Diaries na semana que vem vai sair no dia 13, né? O do sábado vai sair no sábado ou se ele vai sair no domingo. Eu ainda tô vendo isso certinho. Mas porque eu vou fazer reagindo do álbum da Olivia Rodrigo e ele vai sair no sábado. Ele já vai sair no sábado porque não vai dar pra mim gravar, editar e postar pra sair na sexta-feira mesmo. Então, nesse caso, pode ser que o comentando da semana que vem, do dia 13, saia no dia 14. Mas eu ainda tô vendo isso certinho. Mas com certeza vai ter algum dia aí também que vai ter isso. Porque, por exemplo, a Ariana Grande vai lançar um álbum dia 31 de julho, que é uma sexta-feira. O comentando de The Vampire Diaries naquela semana vai sair no dia 2 de agosto, porque dia 1º já vai sair o reagindo do álbum novo da Ariana Grande e o Babi Joga. Então não vai dar pra mim fazer um terceiro vídeo longo ali, porque eu também não vou ter tempo pra gravar o comentando. Então eu prefiro deixar ele pra domingo. Então sempre vai acontecer assim. Pode ser que aconteça ali essas mudanças, mas não vai ser sempre. Vai ser só quando tiver algum imprevisto mesmo, mas sempre vai sair 3 episódios por semana. Então, agora vamos começar comentando, né? Mas antes de começar, 2 avisos. Se você for menor de 16 anos, não assista essa série, porque ela tem umas cenas meio pesadas. Então, se você for menor de 16, não assista ela. E se você nunca assistiu essa série e tá pretendendo assistir ela agora, não assista esse vídeo porque eu vou dar spoiler do que acontece no episódio 3 inteiro, né? Que eu vou contar todo o episódio, então eu vou dar muito spoiler. Então, se você não quer receber spoiler, não assista esse vídeo. E agora, falando do episódio, eu gostei muito desse episódio. Acho que assim, ele não é o meu favorito. Acho que o segundo ainda é um dos meus favoritos dessa primeira temporada, por enquanto. Porque eu já falei isso desde o primeiro. Eu já assisti os 7 primeiros episódios da primeira temporada. Eu não assisti os outros porque eu resolvi começar a fazer comentando de cada episódio semanal. Aí eu voltei a assistir do começo a série. Então eu já assisti os 7 primeiros episódios. E eu gosto muito desse episódio. Ele não é o meu favorito, mas ele termina de um jeito que eu fico até surpresa. Eu fiquei surpresa, na verdade, né, com o final desse episódio. Mas eu já vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E agora, falando da história da série, o episódio começa de onde ele parou lá no episódio anterior. Porque o episódio anterior termina com o Damon atacando a Caroline. Então, esse episódio começa com a Caroline acordando depois que ela foi atacada pelo Damon, né? Mostrando pra gente que ela não tinha morrido, né?
no caso, porque os outros ataques, né, que mostra na série, as pessoas acabaram morrendo, tirando a Vicky. Acho que a Vicky é a única que não tinha morrido. E agora a Caroline também mostra pra gente que ela também não morreu depois que o Damon atacou ela. Então ela acorda ali e ela vê o Damon do lado dela e ela se assusta e ela começa a querer sair dali. Só que quando ela vai sair, o Damon acorda, né, que o Damon tava dormindo. Ele acorda e vai ali perto dela, porque ela percebe, né, que ela foi atacada por um vampiro e ela começa a ficar com medo. Aí ela começa meio que brigar com ele, taca coisa nele e ela taca um travesseiro nele, que é um travesseiro que ela tava deitada. E o travesseiro estava com sangue, né? Porque, como eu falei, ela foi atacada pelo Damon, então ela tava com sangue no pescoço ainda. Então, quando ela ataca o travesseiro, o Damon sente o cheiro de sangue dela e ele ataca ela, sendo ali começando. Eu acho que todo episódio de The Vampire Diaries, inclusive, começa com alguma pessoa sendo atacada. É incrível. Porque todos os que eu já assisti agora, todos começam com alguém sendo atacada. Mas esse é o primeiro, pelo menos, que começa com alguém sendo atacada. E essa pessoa é alguém, né, da série, né? Do elenco principal da série, que é a Caroline. Porque os outros foram. No primeiro episódio foi um casal que nem aparece mais depois no decorrer da série, né? Não é nem mencionado muito ali no decorrer da série. No segundo episódio também. Não é nem mencionado também esse segundo casal. No caso da Caroline, ela aparece desde o primeiro episódio, porque ela é uma das personagens principais, ou pelo menos uma das personagens decorrentes. Então é a primeira vez que a gente tem o Damon atacando alguém que é do elenco principal da série, assim. E depois dessa cena a gente vai pra uma cena da Bonnie com a eu ia falar com a Caroline, com a Helena ali na escola, né, indo pra escola, onde as duas estão conversando se no episódio anterior a Bonnie tava incentivando a Helena a ir lá falar pro Stefan que ela gosta dele pra eles começarem um relacionamento, né, pra Helena começar um relacionamento com o Stefan, agora ela tá incentivando a Helena a ir mais devagar com relação a esse relacionamento do Stefan. Porque no episódio anterior tem um momento lá, eu não lembro o que acontece, que a Bonnie acaba encostando no Stefan e ela tem tipo uma visão ou um pressentimento ruim contra o Stefan. Então agora ela tá incentivando a Helena a ir mais devagar com o Stefan, né, nessa questão ali. Tanto que a Helena até estranha e pergunta por que agora ela tá incentivando a ir mais devagar, sendo que antes ela tava incentivando ela a recomeçar logo esse relacionamento com o Stefan. Aí a Bonnie conta pra ela que ela teve esse mau pressentimento ali com relação ao Stefan. Aí enquanto elas estão conversando, nisso chega o Stefan. Aí nessa hora, né, o Stefan cumprimenta a Helena, cumprimenta a Bonnie nem conversa com ele e fala que vai sair dali porque ela vai atrás da Caroline. E aí o Stefan vai conversando com a Helena, ele fala, né, que ele acha que a Bonnie não gosta muito dele. E aí a Helena tem a ideia de simplesmente marcar um jantar na casa dela pra juntar ela, o Stefan e a Bonnie, pra que assim o Stefan e a Bonnie comecem a ser amigos, né, pra eles começarem a se conhecer melhor. Literalmente ela tem essa ideia de juntar esses três. Tanto que depois o Stefan concorda em ir e depois ela vai conversar com a Bonnie. Mas depois eu falo mais sobre isso. Enquanto o Stefan e a Helena estão conversando, mostra ali uma cena do Matt, que é o ex-namorado da Helena, junto com o melhor amigo dele, né, que é o Tyler, onde eles estão conversando, onde o Matt meio fica provocando o Matt, o Tyler fica provocando o Matt, falando, né, que da Helena e do Stefan, que a Helena agora estava com o Stefan, e ele simplesmente resolve jogar uma bola de futebol americano no Stefan, pra acertar o Stefan. Só que, como o Stefan é um vampiro, ele acaba percebendo e ele acaba pegando a bola e jogando de volta pro Tyler. E aí a Helena percebe que o Stefan é bom jogando futebol americano e fala pra ele entrar, né, pro time de futebol americano. Mas ele fala ali de início que ele não quer entrar pro time, né, porque ele não joga mais. Que ele jogava na antiga escola dele, mas que agora ele não joga mais. E aí a gente vai pra aula ali deles, onde mostra que a Bonnie tá focada em 3 números, muito assim. Porque, como eu falei, a Bonnie, no decorrer dos episódios, ela vai desenvolvendo essa questão de ser uma bruxa, né? Ela fala desde o primeiro episódio que a família dela descende das bruxas de Salem e ela começa a demonstrar que ela tem alguns poderes de bruxa, né? Ela começa a demonstrar isso desde o primeiro episódio. E nesse episódio ela foca muito em 3 números, que são, acho que é 8, 14 e 22. Eu não lembro se é 14, mas eu lembro que é 8 e 22. O outro que eu não lembro se é 14, mas eu acho que é. E após a aula, tem ali o treino, né, dos meninos para futebol americano, onde o Stefan, inclusive, tá olhando ali pra ver
os meninos jogando e ele acaba decidindo perguntar pro treinador se ele pode entrar pro time. Aí o treinador, de início ele não aceita muito, né? Porque o Stefan tinha uma certa briga ali com o treinador por conta da aula que eles tiveram, né? Porque durante a aula o professor, que é a mesma pessoa que é o treinador, ele pergunta datas ali da aula, é tipo aula de história, né? Ele pergunta várias datas e o Stefan acerta todas. Só que tem uma hora que o Stefan fala uma data e o professor fala que tá errado. Só que aí o Stefan fala que não, que ele tava certo. Aí ele pede pros alunos confirmarem. E aí o Stefan confirmou que o Stefan tava certo e não o professor. Então ele tinha essa meio questão ali com o Stefan, esse professor que é o treinador também do time. Então, de início ele não aceita muito, mas ele concorda em deixar o Stefan jogar um jogo para fazer um teste com ele para ver se ele pode entrar ou não para o time. Mesmo que não fosse a época de fazer teste para entrar para o time, que já tinha passado. Né? Porque isso aconteceu antes do Stefan entrar na escola. Enquanto isso tudo acontece com o Stefan, a Helena tá no treino de líder de torcida, porque antes dos pais dela morrerem, ela era líder de torcida junto ali com a Caroline e com a Bonnie. Né, que a Caroline, inclusive, acho que ela é a que manda ali, né? Acho que eu não sei se é chefe ou eu não sei como é que se fala de líder de torcida, mas é ela que treina as meninas. Inclusive, nessa hora que a Helena tá ali, ela tá conversando com a Bonnie, ela convida a Bonnie pra jantar ali na casa dela, né? Só que depois que ela convida, que a Bonnie aceita, que ela fala, o Stefan vai também, vai ser os três. Só que de início a Bonnie não aceita, mas a Helena convence ela. E nisso elas começam a falar sobre a Caroline, porque naquela hora que a Bonnie sai ali, quando o Stefan chega pra conversar com a Helena, ela vai procurar a Caroline e ela não encontra a Caroline. Na verdade, a Caroline tá sumida desde o início do episódio, quando ela foi atacada pelo Damon ali. E aí que ela chega ali, ela aparece ali no treino, né, de líder de torcida com o Damon, né? Porque o Damon leva ela ali pro treino. Inclusive, mostra pra gente que ela tá com um lenço, porque ela tá tampando a questão das mordidas de vampiro, né? Do Damon. Então mostra pra gente, inclusive, que o Damon não matou ela, porque nesse tempo que ela ficou sumida, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, né? Porque quando eu assisti a segunda vez, eu já sabia o que tinha acontecido com a Caroline. Quando eu assisti a primeira vez, eu pensei até que ela tinha morrido, mas ela não morreu. Ela literalmente aparece ali e o Damon deixou ela viva. Só que ela fica o tempo todo com esse cachecol ali escondendo a mordida, né? Eu acho que ela nem sabe, inclusive, da mordida, mas eu já falo mais sobre isso. Inclusive, né, como eu falei, o Damon leva a Caroline para esse teste de líder de torcida. E ele fica ali vendo um tempo o teste de líder de torcida. E a Helena, ela não vai muito bem não é nem teste, na verdade, é pro treino, né, de líder de torcida. E a Helena, ela não vai muito bem, porque ela ficou um tempo sem estar na equipe por conta da morte dos pais dela. Então ela não estava muito bem, então a Caroline manda ela ir ficar atrás, né, pra só olhar dessa vez o treino, não participar mesmo do treino, só olhar. Aí ela sai e vai ver o teste do Stefan, né? Eu ia falar, inclusive, que o Damon fala pra ela que ela não era boa líder de torcida, mas isso é mais pra frente, eu já falo mais sobre isso. Então ela vê ali, e durante o teste do Stefan, ele escuta, né, com a audição dele de vampiro, ele escuta o Tyler falando pro Matt, eu acho, alguma coisa do tipo, que eles iam armar alguma coisa pro Stefan. Pro Stefan se dar mal ali no treino. E no caso eles fazem isso, né? O Stefan acaba seguindo ali pra esse plano deles dar certo, né? Pra ele mostrar aqui também que eles iam. E ele acaba sendo derrubado, mas ele passa e entra pro time de futebol americano porque ele joga muito bem. Inclusive, né, tem toda essa questão no início, porque o Tyler ele tinha esse ciúme mesmo do Stefan por causa da Helena, porque ele já tinha tirado a namorada dele, agora quer tirar o time dele também, porque ele jogava super bem. Por isso que eles armaram esse plano contra o Stefan. Mas até o final do episódio, o Stefan e o Matt até viram amigos, inclusive. E nisso, né, depois que o Stefan entra pro time, a gente vai pra casa ali do Stefan, onde tem uma cena dele com o Damon, né? Que o Stefan chega no quarto dele e o Damon tá lá. E o Damon começa a falar, meio pedir desculpa pro Stefan, falar que ele quer se aproximar do irmão, que ele quer mudar. Só que depois disso ele começa a rir. Inclusive, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei tipo, mentira que ele vai querer mudar. Aí ele começou a falar, tá, era óbvio que ele tava mentindo. Que no caso ele fala que ele vai mudar, que ele quer se aproximar do Stefan, mas na verdade ele não quer nada. Ele só tava fingindo mesmo pro Stefan acreditar.
Então ele fala ali, e ele fala pro Stefan que ele viu a Helena no treino de líder de torcida. Só que ele fala, né, pro Stefan que ele nem chegou perto, porque o Stefan já fica com uma cara quando o Damon fala isso. Aí ele fala que ele nem chegou perto da Helena porque ele já tava com uma das animadoras de torcida, que é a Caroline, né, no caso. E depois ele fala que ele marcou um encontro. Só que com isso já deu a entender que o Damon tava querendo se aproximar da Helena pra fazer alguma coisa com ela. Mas inclusive ele chega a falar pro Stefan que vai fazer alguma coisa contra a Helena. Mas eu vou falar mais sobre isso porque isso é no decorrer do episódio. E nisso a gente vai pro jantar na casa da Helena, que ia ser pra Bonnie e pro Stefan começarem a ficar mais próximos. E antes do Stefan chegar, a Bonnie e a Helena estão conversando e a Bonnie fala que ela começou a prever o futuro. Porque ela fala que no momento ela tá na casa dela e ela tava assistindo televisão e ela fala que achava que ia ter um comercial lá e literalmente logo em seguida já começou a passar o comercial que ela tinha pensado. E não só isso, mas ela também tem um momento lá que a Helena tá arrumando as coisas ali, né, pro jantar e ela fica se perguntando onde tá alguma coisa lá, não sei se era uma tigela, alguma coisa do tipo da casa dela. Aí a Carol fala, tá em tal lugar. Aí a Bonnie, a Helena até fala, mas você já tava aqui, você sempre tá aqui em casa, então provavelmente é por isso que você sabe onde estão as coisas. Mas tem um momento que a Helena sai e literalmente a Bonnie, ela pensa em velas de aniversário e quando ela abre a gaveta, tá literalmente na gaveta tá velas de aniversário. Então nesse episódio, a Bonnie começa a demonstrar mais ainda que ela tem poderes. E nisso começa o jantar, onde literalmente esse jantar começa com um clima péssimo, inclusive. Só que no decorrer, assim, do decorrer do jantar, a Helena começa a querer puxar assunto pros dois. E aí a Helena fala pra Bonnie falar sobre a família dela, né? Sobre essa questão dela descender das bruxas de Salem. E é onde a Bonnie revela que ela não quer ser uma bruxa. Que ela não gostaria de ser uma bruxa. E aí o Stefan começa a falar mais sobre as bruxas de Salem e aí a Bonnie e ele começam a ficar mais amigos, né? Porque a Bonnie começa a se interessar mais por essa questão ali, quando eles dois começam a conversar sobre as bruxas de Salem. Nisso, toca a campainha e a Helena vai abrir. E ali chega ali na casa dela a Caroline e o Stefan. E o Damon. Literalmente eles vão sem convidar, porque a Bonnie acho que comenta com a Caroline sobre esse jantar que ela vai ter na casa da Helena. E os dois literalmente só aparecem lá sem serem convidados. Só que nessa hora o Stefan, quando vê o Damon, ele fala: o Damon não pode entrar aqui, que era pro Damon ir embora. Só que ele fala que não, que eles querem que ele veio junto com a Caroline. E a Helena acaba convidando eles pra entrar. Inclusive, nesse episódio fica meio claro pra gente que a Caroline e o Damon estavam juntos, né? Que eles estavam num relacionamento. E, sinceramente, eu não gosto desse casal. Acho que pra mim, por enquanto, entre os 7 primeiros episódios que eu assisti, é o pior casal de The Vampire Diaries pra mim. É a Helena com o Damon. Pra mim não dá, aquele casal não dá. Inclusive ali, né, enquanto eles estão ali conversando, a Caroline fala, né, sobre o Stefan ter entrado por time. Eles começam a falar sobre a Helena na equipe de torcida, que a Caroline até fala, né, que como a Helena faltou nos treinos no verão, por conta da morte dos pais dele, ela não sabe como ela vai pegar a coreografia, que ela não... Depois da morte dos pais dela, ela mudou a outra pessoa. Começa a falar essas coisas ali pra Helena e o próprio Damon fala que a Helena não parece ser tanto assim pra animadora de líder de torcida, né? Ser líder de torcida. Ela não parece ser muito líder de torcida. Ele e a Caroline ficam falando essas coisas pra Helena. E né, depois que a Caroline fala sobre os pais da Helena, o Damon fala, né, que sente muito ali pra Helena sobre a morte dos pais dela. E fala que ele e o Stefan já perderam muita gente também, muita gente que eles amavam também. E aí nisso ele começa a falar sobre a Catherine, que é a ex-namorada do Stefan, que ele fala pra Helena desde o episódio passado, se eu não me engano. E nisso a gente vai pra uma cena da Vicky, né? Que eu esqueci de falar, mas no início do episódio tem uma cena dela com o Jeremy, né? Que é o irmão mais novo da Helena, onde ela convida ele pra ir num show com ela, só que o Jeremy não aceita e fala pra ela ir com o Tyler, né? Porque afinal ela agora estava com o Tyler. Só que, inclusive, ele me pergunta pra Vicky por que a Vicky não quer ficar com ele, se era por conta da questão dele usar substâncias ilícitas.
Só que nessa hora a Vicky acaba não sabendo o que falar e o Jeremy vai embora. E agora, né, depois dessa cena aí do Damon com a Lena ali na casa dele, tem outra cena onde tá a Vicky tá trabalhando, ela tá com o Tyler ali, e o Jeremy tá nesse mesmo lugar onde ela trabalha, né? E nisso, quando ele vai sair, o Tyler tromba ali no Jeremy de propósito e os dois começam a brigar. E no caso, os dois começam a brigar e o Jeremy só não apanha do Tyler porque o irmão da Vicky, né, o Matt, tava ali e impede o Tyler de bater no Jeremy. E nisso a gente volta para aquele jantar na casa da Helena, onde a Helena tá ali limpando as coisas na cozinha e o Damon chega ali com um copo ali pra ela lavar e os dois começam a conversar. Onde o Damon fala, né, que ele gosta da Helena, que ele acha que a Helena faz o Stefan feliz. E a Helena começa a perguntar, né, porque mais cedo ele tinha falado sobre a Catherine, né? Então ela pergunta como a Catherine morreu e a gente descobre nesse episódio que a Catherine morreu num incêndio. E não só isso, mas ela também pergunta como que era a Catherine. E ela pergunta quanto tempo faz que ela morreu, e ele fala que parece até que foi ontem. No caso, a gente descobre mais pra frente que faz anos que a Catherine morreu, na verdade. E no caso, a Helena pergunta, né, como que a Catherine é. Ele começa a falar, né, que a Catherine era linda, que eu acho que ele fala que ela era inteligente, que ela não era tão gentil, mas ele fala um monte de coisa sobre ela, na verdade. Eu não lembro se ele fala que ela era inteligente ou que ela não era muito inteligente, era alguma coisa assim, que ela não era muito gentil, mas ele começa a falar um monte de coisa sobre a Catherine. E aí que a Helena percebe que tanto o Stefan quanto o Damon ficaram com a, com a Catherine. E aí ela pergunta qual dos dois ficou com a Catherine primeiro. Aí o Damon fala pra ela perguntar pro Stefan porque a resposta do Stefan vai ser diferente da dele. E depois disso eles começam a falar sobre o treino de líder de torcida, né? E aí o Damon fala pra ela que ele acha que ela deveria sair do treino porque que ela não era boa ali na torcida, que ela deveria sair da equipe de líder de torcida. E nisso a Helena fala, né, que ela amava ser líder de torcida, mas que depois da morte do pai dela, ela percebeu que aquilo não era muito mais pra ela. E aí o Stefan insiste, né, o Damon fala pra ela que ela deveria sair, que ela não deveria forçar isso mais, já que não, se era uma coisa que ela não gostava mais, ela deveria não forçar mais isso. E enquanto o Damon e a Helena conversam, a Bonnie chega ali e começa a ajudar eles também. E nisso a gente vai pra uma conversa do Stefan com a Caroline, né? Que eles estão na sala, estão conversando. E o Stefan olha o cachecol dela, começa a elogiar e pergunta se ele pode ver o cachecol dela, né? Pede pra ela tirar. Só que ela fala que ela não pode tirar. Aí ele pergunta por que ela não pode tirar. Só que ela fala que ela não sabe, ela só sabe que não pode tirar. Nisso ele percebe que isso tem dedo do Damon ali. Mas eu já falo mais sobre isso. Aí nisso chega o Damon, né? E os dois começam a conversar, né? O Stefan fala que ele elogiou o cachecol dela, da Caroline. E o Damon fala pra Caroline sair dali, né? Ver lá se a Bonnie e a Helena precisavam de ajuda, né? Pra lavar louça, essas coisas. E a Caroline fala que ela não vai lá porque ela não tem cara de pessoa que lava a louça. Né? Aí o Damon usa os poderes dele pra convencer a Caroline a ir lá com a Helena e com a Bonnie. Então ela vai e os dois começam a conversar, né? O Stefan e o Damon. Porque o Stefan percebeu que a Caroline tá com aquele cachecol pra esconder as mordidas, né? Porque o Damon tá se alimentando do sangue da Caroline. Literalmente, aí ele começa a brigar com o Damon, né? Pra ele parar de usar a Caroline pra se alimentar. E também porque ele já conseguiu o que ele queria, que é usar a Caroline pra chegar nele e na Helena, né? No Stefan e na Helena. Que era pra ele parar com isso, só que o Damon fala que não, que ele vai continuar e que agora, que era pra ele ir embora, na verdade, né? O Stefan fala.
pra ele ir embora daquela casa, só que ele fala que não, que ele foi convidado e que ele vai voltar várias vezes, meio ameaçando ali fazer alguma coisa mal contra a Helena, né? Que ele poderia atacar a Helena igual ele fez com a Caroline. E nisso, né, depois desse aí, a gente vai ali pra tipo um sonho da Helena, que ela sonha que ela tá com o Stefan, só que do nada o Stefan troca pro Damon. E nessa hora ela até acorda assustada e ela sai do quarto ali pra beber água. No que ela sai do quarto, a gente percebe que tem dedo do Damon nesse sonho da Helena, porque literalmente o corpo do Damon estava na janela da casa da Helena. Então, esse sonho ali da Helena, que ela tava sonhando com o Stefan e do nada o Stefan virou o Damon, tinha dedo dele ali nessa questão, porque o corvo dele estava ali. E nisso a gente vai pra uma cena onde o Stefan, ele fala o Damon, tá pensando em alguma forma de proteger a Helena do Damon. E aí nisso ele pega um colar antigo acho que é da família dele, alguma coisa do tipo. E nisso eles vão pro primeiro jogo ali que vai ser o primeiro jogo do Stefan, né? Do jogo americano. Onde, inclusive, é ali que a Helena revela pro Stefan que ela desistiu da equipe, da líder de torcida. Por isso até que ela não foi vestida com a roupa da líder de torcida. E quando eles se encontram ali, né, quando eles estão conversando, o Stefan dá pra Helena aquele colar que ele acha ali. E ela fala, né, que ela sentiu um cheiro tipo de rosa, alguma coisa do tipo. E ele, mais pra frente ele revela que ele colocou um tipo de uma planta lá que impede os poderes dos vampiros. Eu não sei se é dos vampiros ou do Damon. Agora eu fico com essa dúvida. Mas eu deixo depois aqui na edição certinho. Que é a verbena. Eu acho que é verbena o nome. Ele colocou um monte de verbena no colar da Helena pra proteger a Helena. Que isso impedia o Stefan de usar os poderes dele na Helena. Inclusive a gente descobre isso no decorrer do episódio. Mas o Stefan dá esse colar pra Helena pra proteger a Helena. Então ele até pede pra ela não tirar esse colar que ele tá dando pra ela. E nisso a gente vai pro jogo. Na verdade, antes do jogo, né? Que eles estão ali se preparando pro jogo. Onde acaba tendo uma confusão entre o Tyler e o Jeremy, né? Que inclusive o Tyler chega a ameaçar. Acho que é o Tyler, pelo menos. Chega a ameaçar atacar. Ele quebra uma garrafa lá e ameaçar atacar ir pra cima do Jeremy. Só que o Stefan chega ali na hora e consegue impedir isso. Só que ele acaba sendo machucado, né? Ele acaba cortando a mão dele. Tanto que a Helena, nessa hora tá na cena, ela vê, assim, ela vê o irmão dela e quando ela volta pra ver o Stefan, porque ela tinha visto que a mão dele tava cheia de sangue, a mão dele já tinha se recuperado, né? Porque como ele é um vampiro, ele tem o poder de se recuperar rápido. Então, ela se recupera rápido e ela até acha estranho, porque ela tinha visto o corte na mão dele, só que ele fala que não, que era sangue de outra pessoa, que era o sangue de outra pessoa, não era o sangue dele. Mas ela fica com isso na cabeça de que ela tinha visto a mão dele machucada. Inclusive, nessa cena também a Vicky acaba revelando, né, pro Jeremy que ela não desistiu de ficar com ele, não foi só por conta dele usar substâncias ilícitas. Não foi só por isso que ela deixou de ficar com ele. E nisso, né, depois dessa confusão, a Helena vai começar a conversar com a Bonnie. E ela pergunta sobre essa sensação ruim que ela teve com o Stefan. E a Bonnie fala, né, que o jantar lá que a Helena organizou para os dois virarem amigos, convenceu ela que agora ela achava o Stefan legal. Só que a Helena insiste que ela quer saber o que era. Aí ela fala pra Helena que ela teve uma sensação ruim e que a sensação que ela teve é que era uma sensação meio uma sensação meio fria, que ela achava que era a morte, ou pelo menos o que ela achava que era a morte, como ela achava que era a morte. Literalmente, quando ela encostou no Stefan, ela sentiu isso. Inclusive, ela também fala que ela tava. No episódio inteiro, ela fica falando que ela tá obcecada por números, que é aqueles números que eu falei, que é 8, 14 e 22. Só que ela não sabia o que significava aqueles números. Então, ela também não sabia dessa questão da sensação, mas ela fala que foi uma sensação estranha e que ela achava que era a morte. Literalmente foi isso que ela falou pra Helena. E nisso a gente vai pra uma cena onde a Helena ela tá mexendo ali pegando alguma coisa, guardando alguma coisa no carro, e do nada surge o Damon. E os dois começam a conversar, né? E a Helena pergunta o que ele tava fazendo ali. Aí ele fala que tava fugindo da Caroline e que ele não queria ter mais nada com a Caroline. Né? Que ele achava a Caroline meio chata, inclusive. Ele fala isso pra Helena.
E a Helena, ela fica meio chateada com isso, né? E ele pede desculpa porque ele não queria chatear a Helena. Ele fala que não queria chatear a Helena, só que a Helena fala que não, que ele queria sim, porque tudo que ele fala sempre tem duplo sentido. E realmente ele fala que realmente ele falou isso com duplo sentido. E ele começa a falar que ele quer ficar com a Helena, que a Helena quer ficar com ele. Que ele fica, na verdade, não é nem que ele quer ficar com a Helena, ele fica falando que a Helena quer ficar com ele e ele tenta usar os poderes dele pra fazer a Helena beijar ele. Só que como a Helena tá com aquele colar que o Stefan deu pra ela, que ele colocou um monte de verbena, acho que é verbena, acho que é assim que se fala o nome da planta, os poderes do Stefan, do Damon não funcionam na Helena. Então, aí, inclusive, que o Damon percebe que a Helena tava com verbena. E nisso a gente vai pra uma conversa entre o Stefan e o Matt, onde o Matt pede desculpa, né, pelo que ele fez lá no treino com o Stefan, e fala que eles têm sorte de ter o Stefan no treino. Então, mostrando pra gente que o Stefan e o Matt viraram amigos. Só que quando o Matt sai, nisso aparece o Damon, onde ele revela ali, né, que ele percebeu que a Helena que o Stefan colocou verbena no colar da Helena. E ele pergunta até como que ele conseguiu essa verbena. E o Stefan fala que não interessava pro Damon. Aí os dois começam a conversar e o Damon fala que, já que ele não vai conseguir seduzir a Helena do jeito que ele queria, né, que é usar um dos poderes dele, ele vai morder a Helena. Só que o Stefan fala que ele não vai fazer isso, porque tem uma parte dele, que é a parte humana dele, que gosta da Helena. Né, ele fica falando que ele tem essa parte humana dele, né, que é essa questão dele gostar da Helena, e que ele fala até que ele tava com medo dele não ter mais essa parte humana, dele ter virado realmente um monstro que ele fingia ser. Só que o Damon fica falando que não, que ele não tem mais essa parte humana, que ele não ama a Helena. Né, ele fica falando isso, e aí o Stefan fala, se ele fosse mesmo o monstro que ele era, que era pra ele matar o Stefan, pra ele matar ele, né? O Damon matar ele, e o Damon fala que ele tá tentando matar o Stefan. Só que aí o Stefan fala pra ele que não, porque se fosse pra ele ter morrido, ele já teria morrido há muito tempo, porque já se passaram 145 anos. Inclusive é aí que a gente descobre quanto tempo faz que os dois são vampiros, que é 145 anos. E realmente, se ele quisesse matar o Stefan, já tinha matado há muito tempo, né? 145 anos ainda não matou, então tinha mesmo essa questão da parte humana dele. E, inclusive, ele fala, né, sobre essa questão da parte humana dele, ainda que ele sentia essa raiva do Stefan porque ele amava a Catherine e ele ainda ama a Catherine. Por isso que ele não mata o Stefan. E também porque ele ainda tinha essa parte humana, que ele não era um monstro que o Stefan que ele demonstrava que ele fingia ser. E nisso chega o treinador chamando o Stefan pro jogo. E nisso o Damon fala, já que ele ia mostrar que ele era realmente um monstro que o Stefan acreditava. E nisso o Damon vai lá e ataca o treinador, matando ele. Mostrando ali que ele realmente era um monstro que o Stefan acreditava, né? Que mesmo ele tendo essa parte humana ainda, né? No caso, que o Stefan acreditava que ele não era um monstro que ele acreditava porque ele tinha essa parte humana. Mas mostrando ele, quando o Damon ataca, né, o treinador, ele mostra pro Stefan que ele não tinha mais essa parte humana, que ele é realmente um monstro. Depois que o Damon mata o treinador, os outros jogadores estão se perguntando cadê o treinador. E nisso o Matt sai para procurar o treinador e ele encontra ali o corpo do treinador ali onde o Stefan, onde o Damon tinha matado ele. E nisso, né, depois que ele encontra, ele pede pra chamar uma ambulância, né, vem a ambulância, e nisso aparece um monte de pessoa ali, incluindo entre eles a Bonnie. E ela vê 3 coisas ali, que são uma placa com o número 8, uma placa de carro com o número 14, e no chão, perto de onde estava o corpo do treinador, o número 22. Que é literalmente os números que ela estava falando desde o começo do
do episódio. Então, meio que a Bonnie previu a morte do treinador, porque foi literalmente onde o treinador morreu, que tinha esses 3 números que ela tava obcecada desde o começo do episódio. Aí nisso a gente vai pra uma conversa entre a Helena e o Stefan, onde ela fala, né, que ela acha estranho que um animal que tinha saído da mata pra atacar alguém na cidade, né, que essa morte do treinador foi dada como um animal que atacou ele. Igual foi com a Vicky, né, que um animal atacou ela. No caso foi um vampiro, mas todo mundo acredita que foi um animal que atacou a Vicky, do mesmo jeito que o treinador morreu por conta de um ataque de animal. Todo mundo acredita nisso. E no caso os dois estão conversando ali, e a Helena fala de novo que ela jurava que ela achava que a mão do Stefan, que ele tinha machucado a mão dele. E aí o Stefan fala não, que ele estava bem, que os dois estavam bem. E nisso a gente vai pra uma cena do Stefan escrevendo no diário dele, onde ele revela, né, que ele achava, né, que o Damon ainda tinha alguma coisa da parte humana dele, né, que ele tinha alguma parte da alma dele que ainda era humana, mas ele percebe que ele ainda na verdade, ele é um monstro. Ele escreve isso no diário. E no caso, enquanto o Stefan tá escrevendo nesse diário dele, a gente tem uma cena que prova pra gente que o Damon realmente tem um lado humano e que o Stefan estava certo, que o lado humano dele é essa questão dele gostar da Helena. Porque literalmente a gente tem uma cena onde a Helena está na casa dela dormindo e simplesmente tá o Damon lá vendo ela dormir. Literalmente a gente tem essa cena mostrando pra gente que o Damon gosta da Helena. Assim como o Stefan também gosta dela, o Damon também gosta da Helena. Então o Stefan lá atrás estava certo. Realmente a parte humana do Stefan é essa questão dele gostar da Helena. E é assim que termina o episódio. Inclusive acho que é a primeira vez que termina um episódio sem alguém ser atacado no final. Porque acho que o episódio anterior termina com a Caroline sendo atacada. Acho que o primeiro episódio também termina com alguém sendo atacado, se eu não me engano. Acho que esse é o primeiro episódio que não termina com alguém sendo atacado. Então é assim que termina o episódio 3, né? Revelando pra gente que o Damon tem sim um lado humano, que é esse lado dele gostar da Helena. E eu gostei muito desse episódio. Acho que assim, ele não é o meu favorito. Acho que o segundo episódio ainda é o meu favorito. Principalmente porque tem cenas do meu casal favorito, que é o Stefan e a Helena, por enquanto. Por enquanto eles são meu favorito. Mas eu gostei muito. Acho que ele é o meu segundo favorito, esse episódio. E esse final me surpreendeu. Eu lembro que quando eu assisti ele pela primeira vez... É que agora não me surpreendeu na segunda vez que eu assisti, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas eu lembro que a primeira vez que me surpreendeu, eu fiquei tipo, mentira, que ele realmente gostava da Helena. Que o Stefan tava certo, realmente. Essa foi uma cena que me surpreendeu bastante. E eu gostei muito desse episódio, mas acho que a única coisa que me estressa é o casal Caroline e Damon. Gente, esse casal pra mim não dá, eu não consigo gostar. E uma parte que mais me estressa é que o Damon realmente só tá usando a Caroline. Literalmente ele tá usando a Caroline pra se aproximar da Helena e do Stefan. E não só por isso, mas também porque ele tá usando a Caroline pra se alimentar dela, né? Do sangue dela. Literalmente. Então, essas questões me estressam nesse casal. Por isso que pra mim esse casal não dá. Acho que quando eu fizer o opinião, porque eu tô pretendendo fazer, depois que eu terminar toda a série, uma opinião no casais de The Vampire Diaries. Esse casal com certeza eu vou pôr no não chip, porque eu não consigo gostar da Caroline com o Damon. Eu já vi outras cenas deles dois em outros episódios e eu não consigo gostar deles dois juntos. Então esse casal me estressa. O Damon me estressa, na verdade. Né, nessa série. Por enquanto ele me estressa, né? Mas esse casal realmente pra mim não dá. Pra mim é o pior casal da série. Por enquanto é Damon e Caroline. Eu não gosto desse casal, mas eu gostei muito desse episódio. Pra mim acho que ele é meu segundo favorito. Ele não supera o segundo episódio, mas eu gosto mais dele do que eu gosto do primeiro episódio. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.